Olá, eu sou a doutora Cíntia Fadini, eu sou fonoaudióloga, especialista em audição e tratamento para o zumbido. Trabalho em consultório e frequentemente eu recebo em meu consultório pacientes com queixas de zumbido. É comum eles estarem presentes e de repente mexer muito com a qualidade de vida dos pacientes. Por isso, nesse vídeo eu vou explicar como de repente a gente pode diminuir o zumbido, como o paciente pode viver bem sem o zumbido e sem recorrer de repente a alguns tratamentos mais radicais, como medicação, cirurgia e até em alguns casos o uso do aparelho auditivo. O zumbido, ele é um sintoma, então frequentemente os pacientes chegam e falam: eu não consigo mais viver, eu não consigo ficar bem sem com esse som na minha orelha. Ele fica 24 horas, ele mexe com a minha qualidade de vida, ele me deixa nervoso, ansioso, não consigo pensar em outras coisas, não consigo dormir, não consigo me concentrar. É um sintoma que desestabiliza, porque o paciente ouve um som que na maioria das vezes só ele escuta. Alguns referem que fica no meio da cabeça, outros referem que fica na orelha, porém é um som que na maioria só ele ouve. Então alguns pacientes falam: mas eu acho que eu estou ficando doido, porque só eu que escuto esse som. E realmente ele fica o tempo inteiro. Para vocês terem uma ideia, o zumbido ele é considerado o terceiro sintoma, o terceiro pior sintoma do ser humano. Então na frente nós temos dores e tonturas, depois vem o zumbido. Ele está tão relacionado ao nosso sistema psicológico que uma pesquisa do Reino Unido trouxe que de 70% dos pacientes que possuem zumbido, eles têm também níveis de ansiedade e de depressão, porque ele mexe muito com o sistema emocional do paciente. Em alguns casos, podem até levar a alguns agravos, como um suicídio. Então, em meu consultório, eu já ouvi alguns pacientes falando: Cíntia, eu não consigo mais viver desse jeito, porque ele me atormenta, ele está presente e eu não sei mais o que fazer. E o que mais me deixa apavorada também em relação a isso é o quanto os meus pacientes e muitos outros pacientes escutaram a frase: zumbido não tem cura, não tem nada que você possa fazer, acostuma que você vai ficar com ele a vida toda. Só do paciente ouvir isso já desespera. Como assim esse zumbido não tem cura? Não tem nada que eu possa fazer. Então, o que eu gostaria de passar? Temos poucas pesquisas hoje que trazem tratamentos para o zumbido. Porém, nós temos casos de pacientes que sim, tem cura, tem tratamento e é possível sim viver sem o zumbido. Já que chegamos até aqui, vou me apresentar melhor. Vou mostrar como cheguei nesse tema, como que eu trabalho hoje, na questão do zumbido. Eu sou Cíntia Fadini, sou fonoaudióloga, eu me formei na Unesp de Marília. Lá eu fiz também meu mestrado na Unesp de Marília. Depois disso eu comecei a atender na área clínica, fiz cursos em processamento auditivo e de repente eu comecei a atender os pacientes com queixas da audição. Durante os atendimentos eu percebia que o que mais incomodava os pacientes nem sempre era a falta da audição, mas sim o do zumbido. Era desesperador você olhar para os pacientes, ouvi-los e eles trazerem a questão, de que, olha, eu já fiz de tudo para que meu zumbido diminuísse, já procurei vários médicos, mas eu nunca encontrei a cura. E assim eu estou. Já não durmo mais, já não consigo conversar. Então, pensando nisso, que eu comecei a estudar sobre o zumbido. Comecei a buscar literatura no Brasil, comecei a buscar literatura lá fora, para ver o quão eficaz de repente fosse um tratamento para o zumbido.
Me surpreendi porque nós não temos muitos estudos falando sobre zumbido na questão terapêutica, na questão de quais os tratamentos que dão certo para o zumbido. Sempre os estudos com número reduzido, poucos falando realmente da eficácia de alguns tratamentos. Por conta disso que eu comecei a analisar os meus pacientes. Comecei a verificar como era a forma que eles observavam o zumbido, comecei a fazer os exames da audição e a partir disso que eu fui montando um protocolo de autocuidado para o tratamento para o zumbido. Eu percebia que eu tratando da audição, por meio do aparelho auditivo, nem sempre era tão eficaz. Porém, quando eu comecei a trabalhar com esse protocolo, com atividades em que o meu paciente teria em casa, os resultados foram mais favoráveis. Então, é um protocolo de autocuidado, em que eu oriento os pacientes do que é o zumbido. É importante o paciente perceber que é um som que está dentro da minha orelha, da minha cabeça, porém, ele é algo que o paciente consegue manipular. Então, se eu tenho um paciente que está com zumbido e de repente ele liga o sistema das emoções, ele começa a falar, meu Deus, esse zumbido está aqui, ele vai me atormentar, ele vai ficar muito forte, ele vai me prejudicar, eu ligo o sistema das emoções. E aí o que é um zumbido de baixa intensidade, meu sistema começa a trazê-lo como algo muito violento. Então eu comecei a trabalhar com os pacientes, a aplicar a parte da conscientização, comecei a trabalhar a terapia sonora e comecei a observar os casos. Os resultados foram muito legais, porque os pacientes passaram a ter melhora em relação ao seu zumbido, começaram a dizer, olha, eu já consigo dormir, já consigo falar, o zumbido já não me incomoda mais. E a partir disso eu pensei em trazer esse protocolo para vocês e oferecê-los para tratamento também em casa, para que vocês consigam olhar, saber quem é o zumbido, o que ele causa, como vocês podem avaliá-lo e como vocês podem tratá-lo com terapias, com músicas que podem estimular o cérebro a ouvir melhor. Quando eu me conscientizo do meu problema, quando eu consigo olhar para ele de forma diferenciada, eu tenho um tratamento e eu tenho resultado eficaz. Então, o programa Autocuidado Vencendo o Zumbido, ele é dividido em 4 partes. Primeira, identificação. Quem é o meu zumbido? O que ele causa em mim? Onde ele surgiu e como ele vive? Dentro do meu cérebro, dentro do meu sistema auditivo. No segundo momento, eu vou falar sobre avaliação. Como eu avalio esse meu zumbido? Por meio de escalas, por meio de protocolo, que vai fazer com que você identifique ele em você e passa a realmente a conhecê-lo. No terceiro módulo, aí eu já vou entrar na parte de tratamento. Terapia sonora, como funciona a terapia sonora no nosso cérebro, quais são os sons que eu posso usar. Vou oferecer aplicativos, porque por meio dos aplicativos eu tenho sons que favorecem o meu cérebro a relaxar e a trazer a terapia sonora para o zumbido. E por último, eu vou mostrar os tratamentos complementares. Após tudo, eu fiz tudo, se eu quero melhorar ainda mais os resultados, eu vou buscar por algumas avaliações complementares. Além disso, nós temos alguns bônus, tá? Então eu tenho os sons, que eu vou oferecer para vocês. Tem um grupo, que eu acompanho os meus pacientes em relação ao zumbido, e nós vamos ter também uma palestra do psicólogo Bruno Almeida falando sobre vencendo a ansiedade. Além disso, eu vou estar atualizando a plataforma, então vocês sempre vão encontrar estudos de formas atuais de como se tratar
de como tratar o zumbido. Nesse momento, é muito fácil vocês falarem, mas tá, será que eu mesma não conseguiria recorrer aos estudos e montar, né, ouvir sons? O nosso cérebro ele é muito organizado, então você precisa trazer formas eficazes, comprovadas para que dê resultado. Se você não entender isso como um método, realmente vai ser difícil você conseguir tratar do seu zumbido. Porém, se você conseguir abraçar esse método, realizar todas as atividades que estão dentro do curso, assim como muitos pacientes, vocês vão ver que é possível sim viver sem o zumbido. É possível ter autonomia, é possível controlar e tratar do seu zumbido. Porém, é preciso também aceitar esse método na vida de vocês para que vocês colham os frutos. Eu acredito tanto nesse protocolo que eu criei e que eu apliquei nos meus pacientes, que eu gostaria de trazer como uma esperança para vocês. Gostaria de oferecê-los para que vocês possam entrar comigo nesse grupo e tratar sim de forma eficaz o seu zumbido. Já ouvi muitos relatos de pacientes falando, olha, hoje eu consigo dormir, hoje eu consigo conversar, porque a forma como eu vejo o meu zumbido mudou. E esse protocolo ele é muito importante para isso. Por ser apaixonada por audição, por ser apaixonada pelo zumbido, que eu ofereço esse curso para vocês. No primeiro momento, eu pensei nos valores, quanto eu poderia disponibilizar para vocês. E foi pensando nisso que eu comecei com um valor simbólico de R$ 397. Porém, eu percebi que não chegava a tantos pacientes como eu gostaria. E aí, por conta disso, eu solicitei uma redução desse valor. Então, hoje, esse curso está saindo no valor de R$ 197, divididos em até 12 vezes. Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês entrem para o grupo, estejam presentes no grupo e se tiverem qualquer dúvida, eu estarei lá para mostrar a minha prática clínica e também para acolher vocês. Eu fico à disposição, qualquer dúvida, estarei aqui. Um abraço.